Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research e também da nossa área macro estão disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, hoje a gente vai falar sobre investimentos no exterior, uma pauta que vem ganhando força na esteira da evolução da nossa indústria aqui, que tem ajudado a democratizar o acesso dos investidores brasileiros a esses ativos. E a ideia é falar um pouquinho sobre oportunidades lá fora, falar sobre Bolsa Americana, entender como o cenário econômico externo pode impactar os investimentos e as diferentes classes de ativos. Então, o convidado de hoje é o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue Securities, uma plataforma que ajudou e muito a impulsionar esse fluxo de investimentos brasileiros para o exterior. Will, tudo bem? Bem-vindo. Prazer estar aqui falando, Marcelo. Obrigadão pelo convite. Imagina, uma honra aqui. Acho que a Avenue é uma super referência quando o assunto é investimento no exterior, então estamos em boas mãos aí para cobrir o tema. Acho que antes de a gente falar sobre investimentos mesmo, eu queria propor uma pergunta aqui sobre o tema econômico que mais impacta qualquer tipo de estratégia, que é a taxa de juros americana. A gente teve na última reunião do FONC, o Banco Central americano, mantendo a taxa básica de juros entre uma faixa de 5,25 e 5,50. Até aí sem surpresas, mas durante a coletiva, Jerome Powell sinalizou que não espera que uma redução comece tão cedo. Como você avalia a reação do mercado lá fora e como você projeta a condução da política monetária americana nos próximos meses? Boa, é importante a pergunta e até para situar quem está nos assistindo, né? Por que é tão importante? A Treasury é o título de dívida do governo americano, é considerada a mãe das curvas de juros, né? Tudo deriva a partir da Treasury. A gente estuda em finanças, né, Marcelo, a questão do risk-free asset, né? Qual que seria aquele ativo livre de risco? E o ativo livre de risco são considerados os títulos de dívida norte-americanos. A gente até uma outra discussão é depois se tem ou não risco, enfim, né, questão de déficit e tudo mais americano, mas de fato ela é extremamente importante, ela impacta a taxa de juros no Brasil, na Colômbia, no México, no mundo, o valuation das empresas, porque você usa como taxa de desconto de referência, então ela é muito importante. Dito isso, por isso que o mercado para olhar o que o Jerome Powell fala e tentar entender na vírgula, no detalhe, às vezes na expressão, para onde que esse negócio pode caminhar. Olhando para os Estados Unidos, tem que voltar um pouquinho no tempo, né? A gente vem a pandemia, 2020, o mercado, assim, a economia desacelera e depois é jogado muito dinheiro na economia, se recupera muito forte, o PIB subindo muito, mas com uma inflação muito alta e o Banco Central tem que fazer o maior aumento de juros em 40 anos. Essa taxa de juros ela atinge um teto em 2023 e a partir dali a gente começa a especular, poxa, a economia americana já desacelerou, a inflação está desacelerando, quando que esses juros vai vir para baixo? Né? E a gente entra em 2024 com um certo consenso de que os juros vão ceder em 2024. Quando? Aí existem algumas dúvidas. O mercado vinha apostando que seria em março, na reunião de março do Comitê de Política Monetária Americana, mas nessa última reunião o Jerome Powell falou de uma forma muito como um banqueiro central fala, né, de uma forma sempre procurando sair pela tangente das perguntas, mas ele acabou deixando escapar que a possibilidade de corte em março ela é praticamente inexistente ou muito baixa, que pouco provável. Então, cada vez mais, você vai jogando mais para frente a possibilidade desses cortes. E hoje, eu diria que, assim, lá nos Estados Unidos, o que eu ouço, assim, que a gente vê é que existe essa perspectiva de cortes ao longo de 2024, porque o cenário inflacionário está mais benigno, muito provavelmente no primeiro semestre de 2024. Agora, é bem verdade que janeiro trouxe surpresas aí, do ponto de vista macro, de que a economia americana continua muito resiliente, muito forte, e isso acaba questionando um pouco poxa, será que realmente há espaço para cortes cedo na taxa de juros? Então, a gente está mais ou menos por aí nesse debate. Perfeito. Começando a falar de bolsa agora, queria perguntar, assim, quando a gente olha o S&P 500, cada vez mais a gente vê um descolamento entre as Big Techs, as 7, talvez 7 ou 8, enfim, empresas de tecnologia mais destacadas e as outras 493 empresas que compõem o índice, que juntas, assim, dá para dizer que tem andado meio de lado.
Como você vê esse descolamento e essa esticada aí mais forte das empresas de tecnologia? Chama atenção, obviamente, né? Você vê as Magnificent Seven, né? Foi cunhado esse termo das 7 ações aí que tem tido uma performance bastante exuberante e acabam respondendo por grande parte do retorno da Bolsa Americana como um todo, né? E, poxa, você está falando de uma bolsa que ao todo tem mais de 6 mil empresas listadas, ações listadas. O índice de referência é composto por 505, na verdade, até apesar de ser S&P 500, acabam que são 505 empresas, e 7 respondem por grande parte da performance. Existe um grande descompasso. Existem alguns fatores que ajudam a explicar isso, seja queda de taxa de juros, resiliência dessas empresas, tamanho dessas empresas e tudo mais, rentabilidade, inteligência artificial, tem várias coisas que ajudaram muito essas empresas e vêm ajudando. E a verdade é que quando você para e olha essas empresas, você tem que parar e pensar um pouco. E, poxa, você pensar que o Google, nesse último trimestre, teve um lucro de mais de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares é bastante dinheiro em um único trimestre, em 3 meses, né? Então, em 3 meses, a lucratividade, né, do Google foi de 20 bilhões de dólares. Ou seja, você jogar isso num ano, você está falando de 80 bilhões de dólares de lucro, né? É bastante coisa e isso acaba, não só o Google, Amazon, Microsoft, Facebook ou a Meta, né? São empresas que realmente hoje têm um porte muito grande. O Facebook anunciou uma recompra de 50 bilhões de dólares de valor, né? Se a gente pensar, são 250 bilhões de reais de recompra das suas próprias ações. Que mais? A Apple hoje tem 1 bilhão de clientes, que eu não sei você, mas eu pago mensalmente para a Apple um valor, talvez você que está nos assistindo pague algum valor, e ao todo, no mundo, é 1 bilhão de clientes, cara, é muita coisa. Então, assim, a gente fala muito, não, poxa, mas essa empresa vale 3 trilhões, essa empresa já subiu demais, mas ao mesmo tempo, os números que ela apresenta também são exponenciais, e também são muito grandes, e o crescimento que essas empresas vêm apresentando também tem sido exponencial e acaba justificando um pouco dessa performance. Óbvio que, olhando à frente, criou-se um grande descompasso. As empresas hoje value, mais tradicionais, empresas de dividendo, mercado imobiliário, setor de utilities, são todos setores que hoje negociam a múltiplos abaixo das suas médias históricas e que apresentam uma margem de segurança maior do que essas big techs. Em que sentido? No sentido de que essas empresas hoje são o que a gente chama de price to perfection. Ou seja, tem que dar tudo certo para justificar aquele valuation que elas estão negociando. A questão é que elas, de fato, têm entregue resultados praticamente muito perto da perfeição. Assim, essa que é a verdade. Com crescimento de receita, crescimento de lucro, rentabilidade, por aí vai. Então, eu acho que, se por um lado chama atenção, também existe motivo por trás disso. Não, e quando a gente pega esse price to perfection que você falou, dá o gancho para eu perguntar sobre a temporada de balanços, porque muitas dessas empresas apresentaram números muito robustos, mas a gente viu o papel caindo no dia seguinte, né? Então, assim, qual que é a principal ou as principais surpresas aí, positivas e negativas, se a gente pegar o que já saiu dessa última temporada? Não, bom ponto, porque é isso, quando você é price to perfection, você tem que entregar a perfeição. E se você entrega a perfeição, a ação fica ali normal, né? Ok, você entregou aquilo que você imaginava, né? Quando você não entrega, e mesmo resultados muito bons, acaba que a ação sofre, né? Acho que um bom exemplo disso foi o próprio Google. Entregou um crescimento robusto de lucro, crescimento de receita, 2 dígitos, rentabilidade, tudo mais, cortou custo, ganhou eficiência ao longo do ano. Só que os ads do YouTube ficaram um pouco abaixo daquilo que o mercado esperava. O crescimento do clouding do Google, que é uma vertente importante de crescimento para a empresa, ficou também um pouco abaixo daquilo que estava esperado. Não teve nenhuma grande novidade ou update do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência artificial do Google. Então, esses pontinhos fizeram com que a ação acabasse refletindo negativamente. Eu acho que o Google foi, como destaque entre essas big techs, a ação que acabou tendo a pior performance. De novo, não foi porque o resultado foi ruim, o resultado foi bom, mas com algumas linhas ali um pouco abaixo. Apple decepcionou também, um bom resultado, mas decepcionando com vendas menores na China. Também não trazendo grandes novidades em termos de inteligência artificial ou algum outro tipo de produto.
E aí acaba que, de novo, nessa linha, assim, você teve algumas linhas ali, tablets, vendeu um pouco menos, os iPhones também não cresceu, não teve um grande crescimento, mas em geral, não foi um resultado ruim, mas, de novo, sem grandes surpresas positivas que ajudassem a ação. Do outro espectro, você teve Facebook, ou a Meta, como principal destaque. A empresa ganhou eficiência, teve crescimento de lucro, crescimento de 2 dígitos. Zuckerberg, olhando para frente, projeta um primeiro trimestre melhor do que o mercado vinha projetando, então já deu um guidance mais forte para frente. Anunciou o primeiro dividendo e ainda 50 bilhões de dólares de recompra, então por isso que a ação foi catapultada 20% no ano. O maior ganho histórico de valor de mercado de uma única ação, foram 200 bilhões de dólares, se não me falha a memória, em um único dia, emblemático. E foi o destaque. A Amazon também trouxe bons resultados, muito por conta de muita coisa que a Amazon vem investindo em inteligência artificial. Assim, a gente olha, obviamente que olha o AWS, né, que é o segmento de clouding dela, que provê infra para isso, mas além do clouding, ela já tem alguns robôs e alguns projetos para ajudar você que usa a Amazon, para você ter um robô lá, uma inteligência artificial para te ajudar a fazer compras, ou você que anuncia, te ajudar a vender seus produtos na Amazon, entre várias outras coisas que a Amazon vem desenvolvendo. Então, falando das Big Techs, eu acho que foi mais ou menos por aí. Mas, em geral, safra de balanço das empresas vem batendo as estimativas do mercado e tem mostrado que a economia americana segue resiliente. Perfeito, acho que em todos os destaques positivos, AI apareceu aí como um ponto, e nos negativos também, a ausência dele, de evoluções nessa linha. A principal empresa, quando a gente pensa nesse tema, a NVIDIA ainda não divulgou o balanço, mas das que já divulgaram, ou que ainda estão por vir também, além da NVIDIA, quem tem um potencial de se beneficiar ainda mais nessa corrida da inteligência artificial? Boa. Essa pergunta a gente tem ouvido bastante e nos Estados Unidos tem se falado muito também, né? Você começa a olhar para a segunda derivada também, né? A primeira você já está dado que você precisa de armazenamento na nuvem e hoje você tem basicamente a Amazon, Microsoft, Google, Oracle como os principais representantes disso. Além disso, você precisa de CPU, de processador, é a NVIDIA. Vão surgir outros, mas por hora é a NVIDIA. Então esses players já estão meio que dados, né? Qual que é a segunda derivada? Eu diria que se a gente, e eu acho que o comparativo que tem sido feito, eu acho super pertinente, é com a internet. Nos anos 2000, teve a bolha.com e obviamente existia muita expectativa em relação a quem vai se beneficiar da internet e tudo mais. Eu diria que, e hoje a gente vê assim, não é quem vai só se beneficiar da internet, é que quem não estiver conectado não existe mais, assim, né? Basicamente é isso, né? Passados 20 anos dessa revolução que foi a internet. Então, eu acho que a inteligência artificial a gente vai meio que caminhar para isso, né? Hoje ainda tem quem vai se beneficiar, mas no futuro, acho que assim, quem não tiver, assim, você deixa de existir, né? Ou você tem sério risco, né? Então, claro que você tem um universo bastante grande de empresas como Snowflake, Cloudflare, o próprio Uber já vem desenvolvendo algumas coisas, a Tesla é outra que também fala bastante em inteligência artificial. Você tem todo um espectro, as empresas de cibersegurança, semana mesmo, no resultado da Palantir, o CEO falou exatamente isso, você teve uma demanda muito grande para proteger também esses modelos, esses desenvolvimentos que as empresas já estão fazendo de inteligência artificial, algo proprietário delas e que elas precisam de cibersegurança nisso, né? Então, bom para a Palantir, que é uma empresa de segurança cibernética. Então, a Medtronic, que fala em colocar inteligência artificial para suas medical devices, né? Aparelhos médicos usarem também isso. Então, você tem um espectro muito grande assim, de muitas empresas que vão se utilizando cada vez mais de algum tipo, ou que já pensam em desenvolver algum tipo de inteligência artificial para otimização dos seus processos. A Paychex, que faz basicamente folha de pagamento nos Estados Unidos, muito processo rotineiro, muita burocracia. Será que não consegue substituir processos, etapas ou pessoas com uma inteligência artificial? Então, eu diria que a verdade é que em cada business, de alguma forma, existe o potencial de você se beneficiar, ou a empresa de usar a inteligência artificial.
Agora é ver, e por isso que cada vez mais ela vem sendo citada nos calls, né? Porque a empresa, de novo, eu vejo que assim, a empresa que não se mexer e não fizer isso agora vai ficar para trás. Por isso que já tem muita empresa nos diversos espectros falando, não, eu estou estudando, eu estou vendo, existe potencial aqui, redução de custos ali e tal, melhor eficiência, por aí vai. Muito além só do ChatGPT, né, que ganhou fama, né? Perfeito. Bom, a gente falou nas últimas duas perguntas aí bastante das Big Techs, né? Mas pensando numa retomada mais vigorosa da economia americana, tem muita coisa que ficou para trás em termos de valuation e que talvez fique um pouco à margem aí do radar dos investidores, principalmente brasileiros que olham Bolsa Americana. O Guilherme Zanin, que trabalhou com você há muito tempo, comentou que lá no Seleção Avenue vocês costumavam destacar algumas teses com essa característica, que ficavam ali meio fora do radar. E então eu queria te perguntar justamente sobre isso. A gente falou dessas 7 principais companhias, mas você tem alguma que se destaca com essa característica aí de correndo por fora, assim? Não, legal. Obrigado pela citação, né, do Zanin. Aproveito para mandar um abraço para ele, que sempre nos acompanha aqui também. Exato. Forte abraço aí, Zanin. Ajudou a construir também isso que a gente tem hoje na Avenue, que é um relatório chamado Seleção Avenue, no qual a gente apresenta diversas ideias de investimento para você pesquisar, olhar e para mostrar também que o mercado americano é muito maior do que a Big Seven, que também estão performando muito bem, mas existem alternativas além disso, né? Falando de forma mais genérica, setorialmente, eu diria que as small caps small e mid caps, tá? Tem se mostrado uma classe de ativos, um segmento de ativos que negociam hoje abaixo das suas médias históricas em termos de múltiplos. A razão para isso é que você olhava até pouco tempo atrás, né, especialmente ali no final de 22, você olhava para 2023, taxa de juros subindo, economia desacelerando, você tinha um receio muito grande de que essa classe de ativos ia sofrer, a lucratividade dessas empresas ia sofrer, muitas delas não dão lucro, não têm conseguido dar lucro e por aí vai. Quando você olha agora para 2024, o cenário parece não mais de recessão nos Estados Unidos, ninguém fala mais em recessão, a economia está dando surpresas positivas, e a inflação também, e aí isso permite a taxa de juros ceder. Poxa, esse é um cenário bem melhor para small caps. Elas ainda não performaram, talvez em algum momento passem a performar. De novo, é uma classe de ativos que, small e mid caps em geral, negociando abaixo das suas médias. E você tem muita coisa interessante ali. O segmento de fundos imobiliários, né? Você tem fundos imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos se chama Real Estate Investment Trust, os REITs. Também é outra classe de ativos muito inflexionada em juros, né? Você tem taxa de juros extremamente relevante para o mercado imobiliário aqui e também nos Estados Unidos. Então, essa é uma classe de ativos que a gente vê hoje o S&P na máxima histórica, o Nasdaq muito perto e tudo mais. Os REITs estão pelo menos a uns 30% abaixo da sua média histórica. Né? Desculpa, da sua máxima histórica, não da sua média. Então, também é outra classe de ativos que pode ser interessante ali para o investidor olhar. Setores que, categoria Value, utilities, alguns bancos, consumo básico, são todos setores que não perceberam todas essas altas que a gente está falando, que ficaram muito concentradas em poucos ativos e, consequentemente, oferecem mais margem de segurança. E aí, além disso, e até para citar mais como exemplos do que eu estou falando com isso, além desses setores, o mercado americano é tão amplo, é tão grande, que além dessas empresas que são mais no hype, estão mais hypadas, né, como a gente fala, você tem um universo de empresas que às vezes ninguém fala e que estão ali há 10 anos entregando crescimento de lucro. Não é um crescimento de lucro exponencial de 100%, 200%, que nem a tecnologia muitas vezes oferece, mas 10%, 15%, 20% de crescimento de lucro, margens altas, retorno do seu patrimônio líquido elevado, sem dívida. E que a ação acaba refletindo isso. E uns negócios super, como a gente fala, meio boring, assim, sem graça, assim, você pensa, não, esse negócio não é interessante, né? Eu sempre cito alguns exemplos. Por exemplo, uma loja de autopeças. Não tem nada de interessante ou de extraordinário disso. Mas a O'Reilly's é uma empresa, é uma loja de autopeças americanas que... pegar o gráfico da ação, você fica doido, assim, né? Mas como esse negócio subiu, a ação performou muito bem. E a empresa mostra isso, né? Números muito bons, muito sólidos, de uma empresa que basicamente vende peças nos Estados Unidos, loja de autopeças nos Estados Unidos. Outro exemplo, a Rollins, que é uma empresa, é uma grande dedetizadora. Ela mata mosquito, barata e rato.
E aí o CEO fala o seguinte, o bom do meu negócio é que mosquito, barata e rata não leem o Wall Street Journal, eles não estão preocupados com recessão, com nada. E os restaurantes, os hotéis e mesmo as casas, eles corriqueiramente eles fazem isso. Os restaurantes e hotéis precisam fazer isso, né? É o risco do business deles. Então, o setor muito pulverizado, muito primitivo ainda, então concorre com caras muito menores, ele ganha consolidando. Então, cara, que é super interessante. Que mais? A Paychex, que eu citei, uma empresa que faz folha de pagamento, também não tem nada de interessante nisso, mas faz muito bem, automatiza, dá escala para empresas menores e foi ganhando espaço. Que mais? Pensando aqui de cabeça, as Cintas é outra, super bom exemplo, né? As Cintas, essas maquininhas de álcool gel que você vê em qualquer lugar, para a empresa, ela faz isso para a empresa. Máquina de álcool gel, aqueles papel toalha do banheiro, uniforme de indústria, uniforme de hotel, ela pega o uniforme, te entrega limpinho no outro dia. Nada de interessante também, mas é uma empresa de alguns bilhões de dólares e que faz isso em todos os Estados Unidos, de novo, com crescimento de lucro, repasse de custos, margem, ROI, dívida baixa e por aí vai, cara. Tem desmanche de carro, tem de tudo um pouco. Assim, eu montei uma lista ali de ações. Óbvio que às vezes você vai olhar essas empresas, as ações subiram bem nos últimos anos e aí elas negociam a múltiplos que são elevados. Waste Management de lixo, mas elas vêm sendo negociadas de uma relação preço-lucro lá elevada há algum tempo e vem entregando aquele crescimento de lucro, uma coisa bem menos sexy, né, digamos assim, bem menos interessante de você falar, mas a ação performa muito bem, refletindo os lucros da empresa. Não, bem interessante. Acho que até ouvindo essas teses eu linko com outro tema que eu ia falar, que é justamente a dificuldade, muitas vezes, do investidor brasileiro de fazer um stock picking ou de conhecer essas teses e acabar indo por um caminho que é mais simples, que traz diversificação, que são os ETFs, né? Em vez de escolher aí um grupo de ações para montar uma carteira, você aloca no ETF, fica exposto a um índice ou a algum tema. Você acha que esse é um caminho interessante para o cara que está olhando pela primeira vez o mercado americano? E quando que esse seria um caminho mais indicado? Quando que o investidor deve, de repente, olhar ações e quando ele poderia focar em ETFs mesmo? Claro. Cara, ETF é uma inovação ali, inovação no sentido dos últimos 30 anos, né? Já surgiu há 30 anos, mas de certa forma é algo relativamente novo, que ganhou muito espaço, recentemente passou a gestão ativa, inclusive, né? A chamada gestão passiva, os ETFs, hoje você tem mais dinheiro alocado em ETFs do que em fundos, por exemplo, né? Porque eles oferecem diversas vantagens. Eu acho que a questão da liquidez, né? É um ativo que você consegue comprar e vender no dia a dia muito facilmente, que nem uma ação. A questão da diversificação, a questão de custos menores e também o espectro gigante de alternativas que tem hoje em ETFs. Então, eu acho que é super aconselhável, super recomendável. É uma ótima maneira de quem está começando a investir, em vez de fazer a seleção de uma ação, por mais que você goste de Apple, Google, Amazon ou Tesla, eventualmente essa ação, essa empresa pode decepcionar e você ficar no risco de uma única ação é muito mais arriscado do que você ter isso dentro de uma grande cesta, né? E aí o ETF, ele te proporciona isso. E eu diria que assim, para qualquer investidor, acho que faz sentido você olhar, é uma forma de você ter uma exposição diversificada em mercado americano. Acho que para quem gosta de acompanhar mais mercado e olhar mais mercado, faz também bastante sentido para olhar ou para ter uma exposição a setores que são interessantes sob algum ponto de vista, mas que são difíceis muitas vezes de você fazer o picking, né? Por exemplo, né, você vai olhar uma empresa de biotech, eu já tentei fazer isso, é difícil para caramba, né? Porque essas empresas, cara, estão desenvolvendo uma terapia, uma droga, alguma coisa extremamente, do ponto de vista químico-médico, que eu tenho muito pouco conhecimento. Como foi o caso da Moderna, quando desenvolveu lá a vacina da Covid e tudo mais. Mas tem coisa muito interessante, a tecnologia potencializa isso, o conhecimento hoje está muito mais espalhado, ele se difunde muito mais rápido, essas empresas conseguem ter melhorias, avanços e daqui a pouco surge uma nova droga, uma nova terapia que vai faturar alguns bilhões de dólares e essa empresa pode se beneficiar. Então, mas biotech, pela dificuldade de análise,
Um ETF às vezes te dá uma boa exposição. Cybersecurity, a mesma coisa. Quanto mais a nossa vida fica online, seja a minha vida, a vida de um banco, a vida de uma empresa, precisa de segurança cibernética. Então, esse também é um setor extremamente complexo de se analisar e que, eventualmente, ter uma exposição via um ETF vai te dar a exposição que você precisa para isso, né? E assim vai, especialmente no espectro de tecnologia, tem várias vertentes que você pode se utilizar o ETF. E também, sob o ponto de vista de diversificação de temas que são meio descorrelatos, né, com isso, né? No próprio Itaú, o pessoal da Quineia comenta muito a tese de urânio, por exemplo. É uma forma de você se expor, você usa um ETF, seja para comprando empresas ou mesmo o urânio. Então, eu acho que assim, o ETF é uma ferramenta, poxa, super interessante, poderosa e útil, especialmente para o investidor que está começando e quer ter uma alocação no exterior. Bacana. Agora falar um pouco de renda fixa, algo que a gente não falou aqui. Se a gente pegar um pouquinho a trajetória de alta de juros nos Estados Unidos, que começou lá em 2022, saindo de um patamar de 0,5% até os níveis atuais, eu acho que ao longo dessa trajetória, o brasileiro, que também já estava começando a colocar um pé nas classes de ativo internacionais, começou a despertar mais para a renda fixa americana e talvez ano passado tenha sido um momento de grande interesse, mas como que isso fica agora se a gente considerar também o que a gente, comparando com a taxa de juros brasileira, a gente está próximo das mínimas, pensando em diferencial de juros, né, aqui e lá fora. Você acha que é um bom momento para renda fixa americana? Você tem visto mais demanda? Cara, não foi bastante forte a demanda que a gente teve assim, primeiro falando de mercado americano como um todo, depois falando um pouco mais de Avenue. 2022 e 2023 foi a maior alocação que você já teve na história em renda fixa nos Estados Unidos, né? Foi muito dinheiro que migrou para instrumentos de renda fixa, sejam treasuries, que são títulos de dívida do governo americano, seja até bonds. E a gente também percebeu isso na Avenue. E qual que é a razão disso? É porque durante muito tempo, pós 2008 ali, né? Qual que foi o remédio para 2008, né? Você joga dinheiro na economia e baixa a taxa de juros para incentivar. Os Estados Unidos fez isso, o mundo inteiro fez isso. E a taxa de juros ficou muito baixa durante bastante tempo. A gente não viu tanto isso no Brasil, porque o Brasil tem uma outra realidade, né? Um mundo à parte. Mas, em geral, as taxas ficaram baixas durante muito tempo. Se pegar uma média da Treasury dos últimos 10 anos, ou pós-2008 nos Estados Unidos, você vai ver que é muito mais para perto de 2,5% ao ano, e olha lá, né? Então, quando esse título, que é considerado o título mais conservador e de menos risco do mundo, ele passa a te remunerar 5,5% ao ano e não mais 2%, existe uma atratividade, um interesse muito grande do mundo inteiro. E aí houve um fluxo muito forte para a renda fixa nos Estados Unidos. Para o investidor brasileiro, muitas vezes pode pensar, poxa, mas não faz sentido, vai ser ali que me paga 12, 11, enfim, e lá eu vou ganhar 5. Você está comparando laranja com banana. Você está comparando um retorno em real com um retorno em dólar, né? Para botar em contexto, nos últimos 10 anos, o dólar se valorizou mais de 100% frente ao real, né? Então já tem um pouco aí, assim, você ganha mais no real, mas o real foi perdendo valor globalmente. Esse é um ponto. Eu acho que no Brasil, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que a melhor forma de investir em renda fixa é atrelado muito ao IPCA, ao indicador de inflação, porque o pré no Brasil sempre tem um risco que eventualmente acontece alguma coisa, a inflação explode e aquela tua taxa de retorno ela não é tão interessante vis-à-vis a inflação que você está tendo. Então, como é que você faz para proteger? Se eu investo no IPCA mais alguma coisa, seja numa debênture ou numa NTN. Legal. A cabeça de investir lá fora em renda fixa é a mesma do IPCA mais 5 que você tem aqui. Só que ao invés de você ter IPCA mais 5, por que não ter um pouco de dólar mais 5? Né? Dado que a sua vida ela é dolarizada, né, querendo você ou não, seja pelo telefone, pela viagem para Disney, mas também por todos os produtos que a gente consome, commodities, todas em dólar, né? Então, pão francês, o bolinho de fubá, o café, o churrasco, coisa bem brasileira, é influenciada pelo dólar. E todas essas commodities também são transportadas por um modal rodoviário que também usa gasolina, que é diesel, é dólar, né? No final do dia. Então, você tem uma influência do dólar. Então, por que não ter dólar mais 5 na tua carteira? E eu acho que esse foi o grande ponto. Assim, você teve uma demanda muito forte, porque
de uma hora para outra, a renda fixa americana passou a ter renda, oferecer renda de fato. E esse 5% é uma coisa que a gente não viu durante muito tempo, ainda existe, né? Eu digo ainda porque o cenário e a percepção é de que os juros vão começar a ceder em algum momento de 24. Então, cada vez mais o que a gente tem comentado é, cara, aproveita essa taxa, porque o normal é que esse negócio talvez volte lá para os 2, 2,5 e não mais 5, e aí já faz uma grande diferença. Então, travar essa taxa, durations mais longas de 3, 5 anos, né? Ou seja, você comprar um título não que vence em 6 meses, mas que vença em 3 anos, eventualmente, para você garantir essa taxa, porque talvez lá na frente você não vai ter ela mais. Perfeito. Acho que a gente está chegando no final aqui, Will. Eu queria pensar aqui numa última pergunta para o investidor que está pensando em desbravar esse mercado americano, ainda não começou esse movimento, mas o que seria o passo a passo ideal em termos de, para começar, qual é o percentual do portfólio que o cara deve dedicar a isso? Qual estratégia? Quais classes de ativo ele olha primeiro? Eu sei que isso é sempre muito customizado, mas tem uma orientação mais geral, assim, que a gente consiga deixar para fechar esse episódio? Claro, vamos lá. Acho que assim, primeiro passo, a gente sempre fala, obviamente, abrir uma conta numa corretora internacional para você ter o acesso, né? E hoje é muito simples, não tem custo nenhum, questão de 5, 10 minutos, documento com foto, um comprovante de residência, é muito simples, né? Então, e a ideia da Avenue foi exatamente isso, tem integração com os clientes do Itaú também. Então, abriu a conta, na nossa plataforma a gente dá acesso a diversos relatórios, um relatório de alocação entre classes de ativos, de sugestão de alocação entre classes de ativos, partindo de um suitability, né, ou seja, um conhecimento de perfil conservador, mais arrojado, a gente consegue oferecer algumas carteiras recomendadas em ETFs ou em fundos e sugerir, e a gente tem todos os relatórios na área logada disponível para os nossos clientes. Sempre convido também o fato de morar nos Estados Unidos, uma forma que eu achei para estar mais perto, né, dos clientes e do brasileiro é usando as redes sociais, então eu estou sempre muito presente, especialmente em Twitter e no Instagram, que é uma forma de você, poxa, saiu o dado de inflação, impacta, não impacta, como é que é esse negócio? A empresa soltou um resultado, então estou sempre ali no Instagram tentando alimentar isso para que as pessoas se sintam mais confortáveis de, não, tá lá, mas eu estou entendendo, eu ouvi o Will falou, não sei o quê. Então, a gente também faz muito conteúdo no YouTube da Avenue, né, faz diversas lives para, de novo, trazer essa proximidade e dizer, olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças, vem cá que a gente ajuda. Então, eu diria que como primeiros passos obviamente você vai buscar um conhecimento, entender, e a gente te ajuda nesse sentido. E sob o ponto de vista de alocação, é só você pensar um pouco na sua vida, o quanto ela já é dolarizada, ela não é 5, 10% dolarizada, ela é bem mais do que isso, né, a nossa vida. Se você tem algumas aspirações, a gente sempre fala de morar fora, de mandar o filho estudar fora, você vai precisar ainda mais de dólar, então assim, você tem passivos que são dolarizados, que eu acho que o brasileiro precisa equacionar e ter esse balanço de ativos que também sejam dolarizados, para que quando aconteça algum susto, alguma coisa, como aconteceu em 2008, no Corona, o dólar salta de uma hora para outra, um risk aversion no mundo, né, questão de aversão a risco no mundo, você não deixe de poder consumir coisas que você precise, o que goste, o que queira, porque o dólar fica muito caro e você não tem dólar, né? Então, e além de ter dólar, né, que sempre tem a pergunta, posso só comprar dólar? Não pode. Por que não botar os dólares que você tem para trabalhar para você também? Então, essa é a ideia. Muito bom, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer demais a participação do Will aqui nesse episódio. Valeu. Obrigadão, Marcelo.